O Band Cidade está de volta e eu recebo aqui no estúdio o advogado Leonardo Dias. A gente fala sobre as mais recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. Doutor Leonardo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os telespectadores. Doutor Leonardo, o Supremo Tribunal Federal negou o habeas corpus contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Outros presos condenados, eles também podem usar desse recurso de um habeas corpus da mais alta corte do país, doutor Leonardo? Como é que o senhor avalia isso como especialista em direito penal? Olha bem, Ana, o habeas corpus é uma medida muito utilizada no direito penal porque ela é uma medida constitucional que garante a liberdade para quem está ameaçado de ter essa liberdade cerceada pelo judiciário. Então, na teoria, tecnicamente falando, qualquer cidadão pode sim fazer uso do habeas corpus para tentar sustar uma eventual prisão que venha a ter contra ele ou contra qualquer outro cidadão. É muito comum no caso de Lula, inclusive hoje já foi distribuído um outro habeas corpus em favor de Lula por pessoas que sequer são advogados constituídos pelo ex-presidente. Ou seja, qualquer pessoa pode entrar com habeas corpus no STF, doutor Leonardo? No STF porque essa discussão tomou um rumo constitucional muito forte, então a avaliação de alguns advogados é que ele precisa ser ajuizado no STF para poder levantar a tese constitucional que está sendo discutida, né? Como é que o senhor avalia essa questão da prisão em segunda instância ou a partir da segunda instância? Olha, é uma matéria extremamente controversa, né? De 2016 para cá, o STF retomou um posicionamento antigo que já tinha antes de 2009, anterior a 2009, no sentido de que a presunção de inocência ela seria relativizada a partir do julgamento de segundo grau. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que você pode começar, quem é condenado em segundo grau, pode começar a cumprir a pena a partir daquela condenação. Era um posicionamento adotado antes, em 2009 foi modificado para dizer que não, a pena só pode ser cumprida a partir do final dos recursos, quando você não tiver mais recursos. Em 2016 modificou-se novamente por uma maioria muito apertada de apenas um voto e é exatamente por causa dessa divisão no Supremo Tribunal Federal que o Brasil vê agora, 2 anos depois, toda essa celeuma novamente em relação à prisão após o segundo grau. Nós temos quem acompanhou um pouco o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, pôde ver que a própria ministra Rosa Weber, por exemplo, ela tem um posicionamento pessoal no sentido de que não pode ocorrer a prisão logo após o segundo grau. Mas como em 2016 a maioria do tribunal decidiu pela prisão, ela acompanhou aquela maioria que existia em 2016. Então, esse posicionamento do Supremo é que está levando toda essa celeuma social. Há possibilidade, o senhor vê a possibilidade do Supremo mudar novamente esse entendimento, doutor Leonardo? E até que ponto isso é saudável, a chamada, o que os senhores advogados chamam de segurança jurídica? Pois é o que indicaram os votos dos ministros, né? Quem acompanhou, mais uma vez, volto a dizer, verificou que a vitória ou a derrota do habeas corpus foi por apenas um voto. Ocorre que esse voto que tornou a maioria é exatamente o da ministra Rosa Weber, que disse expressamente que se essa discussão estivesse sendo feita de forma teórica e não no caso concreto, como era o habeas corpus do ministro ou do ex-presidente Lula, ela poderia tomar um outro rumo. Qual seria o outro rumo? É o rumo pessoal da ministra, no sentido de dizer que não cabe a prisão em segunda instância. Nós temos 2 ações que discutem a prisão em segundo grau, sem falar de A, de B, sem processo ter uma capa, como é comum dizer. É uma ação que